Meus prezados e queridos irmãos, meus diletos alunos, eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede e poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje a lição de número 2, de 14 de janeiro de 2024. É a segunda lição desse primeiro trimestre desse novo ano que se inicia aí de 2024. Hoje nós temos aí a sequência das lições, todas elas vão estar girando em torno da igreja, e hoje nós vamos estar tratando sobre imagens bíblicas da igreja. Muito interessante esta lição de hoje, porque ela vai apresentar algumas imagens que a Bíblia apresenta na igreja, na sua palavra, Deus apresenta na sua palavra, melhor dizendo, como representações da igreja, metáforas, imagens que representam a igreja, que diz muito sobre a estrutura, a função da igreja de Cristo aqui na Terra. Portanto, esse é o título da lição, Imagens Bíblicas da Igreja. O textuário da lição nos apresenta: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não irei fazer comentário desse texto, porque ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, está aí em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9, e então, no momento aí da reflexão, da leitura bíblica em classe, eu estarei fazendo um comentário desse texto. A verdade prática da lição nos apresenta: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Muito importante essa verdade prática, porque cada imagem que a Bíblia apresenta como sendo uma representação da igreja, vai mostrar exatamente o valor da igreja, o que de fato a igreja é, vai mostrar para todos nós com uma linguagem compreensiva a todos, a glória da igreja, que é exatamente essa instituição espiritual e esse organismo vivo organizado. Nós iremos ver isso no decorrer da nossa lição. A leitura bíblica em classe está em dois textos bíblicos, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 32, e depois no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e o verso de número 2. Vamos à primeira leitura, que é no livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 ao verso de número 32. Efésios, capítulo 5, verso 25 ao 32. Nos diz aí o verso de número 25 do capítulo 5 de Efésios. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui nós temos um texto que nos apresenta uma primeira imagem da igreja como sendo a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. Em dado momento, alguns textos vão apresentar a noiva de Cristo, em outro momento vai apresentar como a esposa de Cristo. E aqui o texto ele toma a metáfora do casamento para mostrar como deve ser o relacionamento do marido que conhece a Deus em relação à sua esposa,
que ele deve tratá-la da mesma forma como Cristo trata a sua noiva, como Cristo trata a igreja, que é a sua noiva e será a sua esposa quando da sua vinda, quando acontecer as bodas do Cordeiro lá nos céus. Bem, então aqui, o primeiro símbolo que nós temos aqui nesse texto de Efésios é apresentar a igreja como a noiva de Cristo e, consequentemente, a futura esposa de Cristo. E o texto ele nos traz aqui um ensinamento partindo do ensinamento dado ao marido em relação à mulher, e nesse contexto também vai falar do relacionamento da mulher com o marido, mas aqui no momento o que nos chama a atenção, o que nos mostra aqui, é a relação do marido com a mulher, que representa a relação de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. E o texto, ele é tirado fora do contexto, trazendo para um contexto da atualidade. Quem analisa esse texto sem olhar a mensagem espiritual por trás desse texto e a própria recomendação que Jesus dá ao marido em relação à sua esposa, e a maneira como a mulher deve se comportar em relação ao seu marido, vai achar algo vai achar algo totalmente ridículo, uma visão machista, patriarcal, arcaica, que deve ser combatida. Porém, nós vamos ver que em momento algum aqui, nesse texto, há o ensinamento de que a mulher seja inferior ao homem e que a sujeição da mulher ao homem seja algo como que uma inferioridade, um peso colocado sobre a mulher. Pelo contrário, a obediência que a mulher deve ao marido, a sujeição, ela é resultado de todo um amor, de toda uma devoção, de toda uma entrega, se possível, da própria vida do marido por sua esposa. Então, amar alguém que é capaz de entregar a sua vida por nós, assim como Cristo entregou a vida pela igreja, não é nenhum sacrifício. Então, aqueles que tentam diminuir a palavra de Deus, criticando essa mensagem, os ensinamentos para o casal, para o cônjuge, eles o fazem de má fé, porque desprezam todo o ensinamento, todo o contexto, tanto espiritual quanto relacional, de Cristo com a igreja, e que deve ser o mesmo do marido com a sua esposa. A Bíblia apresenta que Cristo amou a igreja a ponto de entregar a sua vida por ela, e que da mesma forma o marido deve amar suas esposas a ponto de entregar a vida por ela se houver necessidade. E eu creio que nenhuma esposa se sentirá constrangida, diminuída, em amar um marido que a protege, que de fato é capaz de dar a sua vida por ela. Esse é o cerne da mensagem divina para o casal cristão. E é claro, todo aquele que quer temer a Deus. Portanto, o texto ele diz o seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? O texto ele já explica. A si mesmo ele se entregou por ela. Jesus entregou a sua vida pela sua noiva, pela igreja. A fim de que Jesus entregou? Para santificar a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui deixa um pouco a relação do marido com a mulher, que deve amar a sua mulher e entregar a sua vida por ela, e vai falar da relação de Cristo com a igreja. Que Cristo ele entrega a vida por sua igreja a fim de santificar a sua igreja. E a ideia aqui de santificar a igreja não é que nós, enquanto igreja de Cristo, enquanto membro do corpo de Cristo, que nós nos tornamos pessoas impecáveis,
pessoas que estão, que têm um comportamento, vamos dizer assim, espiritualmente perfeito, pessoas que são perfeitos no seu comportamento, que não está acima do pecado. Não é isso a ideia da santidade da igreja. É no sentido de que nós somos separados para Cristo e consagrados para Ele, a fim de, com a sua ajuda, com a ajuda do próprio Espírito Santo, nós nos tornemos, nos esforcemos para fazer a vontade de Deus. Esse é o sentido da santidade da igreja, de nos tornarmos santos. Portanto, o Cristo, ele se entregou por nós para nos santificar. O próprio nome, santificar, ele já traz em si a ideia de que algo santificado, ele é santificado por outro, por alguém. Então nós, enquanto igreja, nós somos santificados por Cristo. Cristo nos coloca na posição de justos, justificados pela fé, e a sua ressurreição é a garantia da nossa justificação, mas Ele mesmo é quem opera em nós esse processo de santificação, nos tornando a cada dia parecidos com Ele. Essa é a ideia. Então, Cristo se entregou por nós, para poder viver em nós e para nos santificar. Então, Ele entregou-se por ela, pela igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, é o próprio Jesus que nos purifica. É o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo o pecado. É o Verbo encarnado que nos purifica com a água da palavra. Tanto Ele, enquanto palavra encarnada, quanto a sua palavra escrita, são elementos usados pela ação do Espírito Santo para purificar a igreja, para tornar a igreja santa, para santificar a noiva de Cristo para o encontro com Ele, para apresentar a si mesmo, Cristo entregou-se à igreja, a santificou pela lavagem da palavra do seu sangue, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, uma igreja cheia de glória. Agora é importante observar que essa igreja gloriosa, a glória da igreja, não é porque ela seja feita de pessoas super-homens e super-mulheres, não. A glória da igreja é o próprio Cristo. Então, quando o texto apresenta que Cristo fez tudo isso para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, é porque a honra, a glória da igreja está naquele que habita na igreja, que morreu por ela, naquele que está sendo gerado dentro dela, enquanto igreja coletiva, e dentro de cada um, enquanto igreja individualmente, enquanto membro do corpo de Cristo. Portanto, o Cristo faz toda a obra para que a igreja ela se torne gloriosa, porque contém a sua própria glória. Ela se torna sem mácula, não porque nós somos perfeitos, mas porque Cristo é perfeito e Ele está sendo gerado em nós, e é a sua perfeição que nos torna sem mácula. Então, Ele nos torna uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou seja, que não envelhece, que não vai se deteriorar com o passar do tempo, sem ruga, nem coisa semelhante, ou seja, coisa alguma que nos remeta à fragilidade, a defeito, à imperfeição, ao perecer, ao pecado, à imundícia, à impureza, à imperfeição. Mas tudo isso é operado pelo próprio Cristo que se entregou por nós. É Cristo quem opera a santificação, é Cristo quem opera, que nos torna a igreja gloriosa,
que tira toda a mácula, toda a ruga, tudo que remete à imperfeição, ao defeito, mas ele está nos tornando como igreja a cada dia santa e irrepreensível. Ou seja, está nos santificando e tirando de nós tudo aquilo que nos torna repreensíveis diante dos homens. Tudo isso uma obra feita pelo próprio Cristo, pois tanto querer quanto realizar provém do próprio Cristo. Na sequência, o texto diz: assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Ame suas mulheres como ao seu próprio corpo. Cristo amou a igreja porque ele transforma a igreja e ele coloca uma das metáforas da igreja, um dos símbolos da igreja é o corpo de Cristo. Então, não há ninguém que aborreça o seu próprio corpo. Daí Cristo tem entregue a sua vida pela sua igreja, que é o seu próprio corpo, que ele constituiu o seu próprio corpo. E aqui traz o ensinamento, volta ao ensinamento aos maridos, que dessa forma, os maridos eles devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo, porque ele é colocado, assim como Cristo é posto como cabeça da igreja, o marido é posto como cabeça da sua mulher. E como cabeça ele deve cuidar do seu próprio corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, é o que o texto está colocando. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes o que? A pessoa alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. O homem ele cuida do seu próprio corpo, porque ele sabe que ele precisa de saúde, precisa ser bem cuidado, para que ele tenha uma boa existência, para que ele possa viver. Se ele não cuida do seu corpo, ele morre. Se ele não cuida do seu corpo, ele sofre. Aqui o texto está dizendo que Cristo cuida da igreja porque a igreja é o seu corpo. E o marido deve cuidar da mulher porque a mulher é o seu corpo. Ou seja, maltratar, desprezar, negligenciar o amor, o carinho, o cuidado à sua mulher, à sua esposa, é negligenciar o cuidado com o seu próprio corpo, segundo o ensinamento bíblico. Aí na sequência do texto, o verso 30 diz: porque somos membros do seu corpo, aqui já falando em relação a Cristo. Sentido de nós honrarmos a Cristo e vivermos como igreja, porque somos membros do seu corpo. Olha, em primeiro momento aqui nós tivemos a imagem da igreja como noiva de Cristo e consequentemente esposa de Cristo, dois símbolos. Agora temos um outro símbolo da igreja como corpo de Cristo, porque diz aqui, somos membros do seu corpo. Quem é esse seu aqui? Representa Cristo, é um pronome que se refere a Cristo. Somos membros do corpo de Cristo, portanto, outro símbolo da igreja. E aí volta a falar da questão do casamento. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Daí o cuidado mútuo. E Cristo, ele morre pela igreja para que ele possa remir a sua igreja e tornar a igreja o seu corpo e ser um com a igreja ser um com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o verso 32. Grande é esse mistério. Que mistério? Aí o apóstolo Paulo diz, digo-o, porém, não agora em relação ao casamento, agora ele retoma a ideia da união da igreja com Cristo. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse é o mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado no tempo determinado, na plenitude dos tempos, que é exatamente Cristo
encarnando, morrendo e ressuscitando e gerando a sua igreja, que foi inaugurada, como nós vimos na lição passada, oficialmente no dia de Pentecostes. Então esse é o grande mistério. Qual é o mistério? A relação entre Cristo e a sua igreja, entre Cristo, o cabeça, e a igreja, o seu corpo. Cristo, o noivo, a igreja, sua noiva. Cristo, o esposo, a igreja, sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí agora vai para o próximo texto, que é 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Verso 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha a profundidade do que esse texto está falando em relação à igreja de Cristo. Primeiro momento aqui, nós podemos ver numa visão panorâmica geral, que aqui fala exatamente da função da igreja, da posição que a igreja ela alcança enquanto corpo, noiva de Cristo. E agora, aqui também há uma outra imagem, um outro símbolo da igreja, que é uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação adquirida, uma nação santa, melhor dizendo, e um povo adquirido. São algumas imagens da igreja. Então, a primeira imagem que nós temos aqui, vós sois uma geração eleita. Nós sabemos que aqui a ideia de uma geração eleita, uma geração fala de um determinado ciclo de vida, a existência humana é feita de gerações, uma geração vai e outra vem. E aqui não vai limitar a geração, a ideia aqui de 40 anos a 40 anos, não é essa a ideia de geração. A geração aqui é a ideia de ser gerado um povo, ser gerado um grupo, ser gerado um povo, vamos dizer assim, um grupo, já que geração está ligada a um tempo e a um espaço, mas aqui a igreja ela é uma geração eleita dentro do tempo, da plenitude dos tempos, e essa geração ela começa desde quando Cristo ele pagou o preço na cruz do Calvário e ele fundou a sua igreja. Aí sim nós temos essa geração, esse povo que está sendo gerado no corpo de Cristo, se tornando o corpo de Cristo. Temos aí pelo menos 2000 de geração desse corpo, e sem contar o poder retroativo da geração que alcança desde a morte de Abel até o fim da história. O que nós temos aqui é que o texto está dizendo que a igreja é uma geração eleita. Ou seja, essa geração que não pode ser limitada apenas a 2000 anos de idade, mas essa geração eleita, da qual faz parte crianças, jovens, adolescentes, anciãos, adultos, aqueles que morreram na esperança, aqueles que já morreram pós vinda de Cristo, aqueles que morrerão, os que estarão vivos durante a sua vinda. Ou
Certo é que esta geração, há um predicativo para essa geração. Então esqueçamos a ideia de geração enquanto um tempo limitado, cronológico. Para alguns a geração é de 30, 40 anos. Vamos esquecer essa ideia, mas vamos pensar na geração enquanto um povo que foi gerado, que é a ideia do texto. Vós sois gerados, sois uma geração, toda geração foi gerada. Só que essa geração aqui é uma geração que foi eleita. E aqui eu chamo a atenção a ideia aqui da eleição dessa geração, porque eleição é algo muito comum dentro da nossa cultura. Quando nós pensamos em eleição, nós sabemos que todo aquele que é eleito, ele é eleito para uma função, uma determinada função. E aqui o texto diz que a igreja é uma geração que foi eleita. Na antiga aliança, nós tivemos um povo que foi chamado, povo da antiga aliança, que foram chamados para cumprir um propósito diante de Deus, mas não cumpriu o propósito para o qual foi chamado. E agora, na nova aliança, nós temos uma geração que é formada por judeus e gentios, na qual não há distinção entre grego e judeu, entre homem, mulher, escravo, livre. É o corpo de Cristo. E essa geração, ela foi eleita. Eleita para quê? Qual o propósito? O texto vai falar um pouco mais à frente. Mas grave isto: a igreja, ela é uma geração eleita, eleita para uma determinada função. Todo aquele que é eleito para fazer algo. Temos aí os nossos representantes que são eleitos para nos representar e, infelizmente, a maioria não nos representa. Trai a nossa confiança. Porém, é necessário que nós, enquanto igreja do Senhor, nós tenhamos consciência que Cristo nos elegeu para que nós cumpríssemos uma função específica. Portanto, uma geração eleita, um sacerdócio real. Na antiga aliança, nós tínhamos lá o sacerdócio arônico. Arão foi a família chamada para o sacerdote. Ali vem da tribo de Levi. Havia ali todo um chamado de uma família e de uma tribo especial para exercer o sacerdócio terreno. Aqui agora nós temos um sacerdócio real, de linhagem real, que é a linhagem do Rei Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, de uma ordem espiritual. Então o texto diz que nós, enquanto igreja, nós somos chamados como um sacerdócio real. Ou seja, cada um de nós, a igreja é um sacerdócio, a igreja como um todo. E cada crente individual é um sacerdote que pertence a esse sacerdócio, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é o sacerdócio real. Então, nós somos uma geração eleita para algo, somos um sacerdócio, pertencemos a um sacerdócio, e esse sacerdócio, o adjetivo é que ele é real, ou seja, é um sacerdócio não humano, não perecível, não arônico, é um sacerdócio de linhagem real, ou seja, de Cristo, pertencemos a um sacerdócio real. E todo sacerdote, como na antiga aliança, ele tinha uma função diante de Deus. E nesse sacerdócio real, nós também temos uma função. Assim como fomos eleitos para uma função, no sacerdócio também nós exercemos uma função de sacerdote.
E vamos ver mais no final qual é essa função mais especificamente. Então, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Somos uma nação, porém essa nação, o predicativo dessa nação é que ela é santa. Aqui a nação aqui se refere a uma nova nação, uma nação composta de povos de todas as etnias, povos de todos os lugares, judeus e gentios, formam um novo povo, formam uma nova nação chamada de nação santa. E santo aqui não é uma condição, como falei a princípio, não é uma condição espiritual, de superioridade, de perfeição, nada disso. Esse comportamento perfeito, nada disso. Mas é que nós somos chamados para vivermos a vida santa de Cristo. Então, somos uma nação santa. Ou seja, nosso objetivo é vivermos como uma nação santa. Ou seja, que recebe a santidade de Deus para viver como uma nação exclusiva para Deus. Também somos chamados para ser um povo adquirido. Não é só uma nação santa, uma nação para viver a vida de Deus, mas é uma nação que é um povo que pertence a essa nação santa, e esse povo ele foi adquirido. A ideia aqui de um povo adquirido é de que é um povo que foi comprado. O ser humano, de um modo geral, ele afastou-se de Deus, foi vendido ao pecado e se tornou escravo de Satanás. E Jesus, ele veio, se tornou homem, entregou a sua vida, derramou o seu sangue como um preço da nossa redenção. Então Jesus, ele nos comprou para si através da sua própria morte e ressurreição. Portanto, nós somos um povo adquirido pelo sangue de Jesus. Então, um povo cuja característica é comprado, um povo que tem dono. Essa é a característica da igreja. Agora nós, recapitulando, nós somos geração eleita para quê? Sacerdócio real para quê? Nação santa para quê? Povo adquirido para quê? Aí o próprio texto traz a resposta. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, qual a função da igreja enquanto geração, nação, povo e sacerdócio? A função da igreja é anunciar as virtudes de Cristo, que nos chamou das trevas, do pecado, para a luz da sua santidade. Então, a nossa missão como igreja, nós somos eleitos, somos uma nação santa, somos um povo adquirido, um sacerdócio real, com o objetivo de manifestar a perfeição de Cristo, de manifestar a virtude de Cristo que nos chamou, que nos tornou nação, povo, sacerdócio, geração eleita. Essa é a nossa função principal. Ou seja, todos nós temos a incumbência de anunciar a quem? Anunciar Jesus. Para quem? Para todos aqueles que ainda não fazem parte
do seu corpo. Ou seja, a função principal da igreja é anunciar ao mundo as virtudes de Cristo, que nos constituiu nação, geração, sacerdócio e povo adquirido, a fim de que outros também experimentem a mesma experiência que nós tivemos ao nos tornarmos corpo de Cristo. Então, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo, fala em relação ao nosso estado anterior, em outro tempo não éreis povo, mas nos tornamos povo adquirido. Não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Éramos gentios, afastados de Deus, da congregação de Israel. Antes não tínhamos alcançado a misericórdia. Mas ele diz o quê? Mas agora alcançaste misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que o texto ele nos apresenta ao nos mostrar aqui esses símbolos que representam exatamente a igreja de Cristo. Aqui nós vimos vários símbolos e esses símbolos eles serão explorados aí na lição. O comentarista ele vai estar explorando esse símbolo e nós já fizemos aqui uma apresentação desses símbolos e vamos ver agora o que a lição nos apresenta em relação a esses símbolos da igreja de Cristo, da igreja comprada pelo próprio sangue de Cristo, igreja essa a qual nós pertencemos. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então vamos para a introdução da lição. A introdução nos diz o seguinte: a igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens no meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Vamos ver qual é a função e de que forma a igreja ela é a habitação de Deus. Por isso, nessa lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo, que comunicam relacionamento, essas imagens comunicam relacionamento, função e habitação dessa instituição que é a igreja criada por Deus. É claro que a lição e o texto que nós lemos não apresenta todas as imagens que representam a igreja, mas algumas das mais importantes. Não que as demais não sejam, mas as mais conhecidas. Então, primeiro tópico da lição, então a palavra-chave dessa lição são imagem, ou seja, as imagens que retratam a função, o relacionamento da igreja com Cristo. Primeiro tópico, imagens que descrevem um relacionamento. Primeiro subtópico, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Essa metáfora, essa imagem da igreja como sendo a noiva de Cristo. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa, estão intimamente ligadas, para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. A Bíblia diz que Cristo comprou a igreja, prepara a igreja, e nós devemos nos conservar como uma virgem pura que se resguarda para o seu noivo.
é a imagem que nós temos da igreja, é uma virgem pura. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios 11:2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então aqui a igreja é apresentada como uma virgem guardada para o seu noivo, fala exatamente do caráter de castidade, de pureza, de fidelidade que a igreja deve ter com Cristo, que é o seu noivo. Assim como uma virgem pura, ela se resguarda para o seu noivo, para o casamento, algo que infelizmente na atualidade já é banalizado, mas isso era algo muito comum dentro da cultura judaica. Da mesma forma, a igreja e os valores morais, os princípios morais da Bíblia, eles são atemporais, que valia para o Antigo, para o Novo Testamento, para a atualidade, continua sendo a mesma coisa. Mostra que a igreja, enquanto uma virgem pura, ela deve manter-se casta, fiel a Cristo, que é o seu noivo. A segunda imagem, a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, agora a esposa de Cristo, segundo tópico. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Por quê? Porque Cristo amou a igreja. Então, tanto o relacionamento da igreja enquanto noiva, enquanto esposa de Cristo, todo relacionamento é baseado no amor verdadeiro, no amor ágape, no amor sacrificial, no amor de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Pois Cristo, como está em Efésios 5:25, Cristo amou a igreja. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e sacrifica, o amor sacrificial. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Então, o exemplo de Cristo amando a sua igreja, entregando-se por ela, deve ser o parâmetro para todo casal que teme a Deus, o nosso relacionamento conjugal. Terceiro subtópico, a igreja como um rebanho de Deus, é uma outra imagem. Vimos como noiva, como esposa, como um rebanho. Aqui a ideia de rebanho aqui é pensar no rebanho de ovelhas, que é o rebanho de ovelha, não é um rebanho de boi, de vaca, que precisa de um vaqueiro, não é um rebanho de ovelha, que portanto precisa de um pastor. Então você que é líder, pense bem, tu tens sido um pastor ou um vaqueiro. Deus não chamou vaqueiros para o seu rebanho, mas sim pastores. Rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo exortou a esses presbíteros como eles deveriam cuidar da igreja de Cristo. E esse texto ele é muito importante, vale a pena que nós lermos. Estava evitando ler textos além do texto da leitura bíblica em classe, mas nós vemos aqui, por exemplo, em Atos capítulo 20, vou ler pelo menos esse texto, para nós podermos aqui estar meditando em Atos capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, Atos 20, o verso de número 28.
Atos 20, verso de número 28. Nos diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós, esse é um ensinamento dado aos obreiros, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui a ideia de Deus resgatar com sangue, mostrando que Jesus é Deus. Diferente do que alguns pensam, né? Que Jesus não era Deus, porque é homem e tem matéria, e a matéria é pecaminosa, e a matéria tem que ser destruída. Portanto, Jesus não era Deus. Mas aqui o que nos chama a atenção e o que nos interessa aqui no texto é aqui o apóstolo Paulo, aqui o escritor, os apóstolos aqui, de Atos dos Apóstolos, e ele trazendo essa mensagem aqui, e aqui é claro, é um ensinamento de Paulo, dando à igreja de Cristo. Ele traz algo bastante interessante para os obreiros. Olhai, pois, por vós, aqui olhai tenha cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho. Tratando a igreja, a metáfora aqui do rebanho. De todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores, presbíteros, para apacentardes a igreja de Deus, esse rebanho que é a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a igreja é um rebanho de Deus, comprado pelo próprio sangue de Deus, do Deus Cristo Jesus encarnado. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Uma relação de obediência. Uma relação em que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E a ovelha, ela ouve. E ela sabe discernir a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também propõe isso. O apóstolo Pedro também põe isso em evidência. 1 Pedro 5, 2 e 3. Vamos ver também esse texto aqui. 1 Pedro, capítulo de número 5, o verso 2 e 3. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, apacentem esse rebanho, não por força, com má vontade, mas voluntariamente, porque o rebanho é de Deus. Nem por torpe ganância, nem querendo ganhar lucro, mas de ânimo pronto, mas com prontidão, com boa vontade, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Muito interessante. O texto está colocando aqui que o apacentar a igreja de Cristo deve ser feito com boa vontade, voluntariedade, com ânimo pronto, ou seja, de bom coração, e que aquele que pastoreia a igreja não deve ter a igreja como se fosse sua, porque ela é a herança de Deus. E você não pode querer ter domínio sobre aquilo que não te pertence. Mas você tem que ser líder. Você tem que ser exemplo para o rebanho.
Felizmente, eu conheço muitos líderes na atualidade, que eles agem como se fossem donos da igreja, como se fosse uma empresa, como se a igreja fosse sua propriedade, maltratam as ovelhas, expulsam as ovelhas, ferem as ovelhas, e parece que isso não lhes pesa na consciência. Porém, esses hão de pagar um alto preço diante de Deus. Você que é líder, se de fato Deus te chamou, Ele te chamou para você. A igreja não é sua. Você não pode espancar a igreja de Cristo. Você tem que ser exemplo. Exemplo em tudo, exemplo de retidão, de honestidade, de humildade, de mansidão, de temperança, de fidelidade, fidelidade conjugal, fidelidade nos seus negócios, correção nos seus negócios, na sua ética. Em tudo quanto você fizer, você deve ser modelo para o rebanho. E aí você deve ter muito cuidado. Se você está exercendo uma liderança sobre a igreja, enquanto um grupo organizado, e você não é modelo para a igreja, você tem espancado a igreja, passe para outro, não faça essa loucura. Quanto mais cedo você desistir, melhor para você e menos prejuízo você causará ao rebanho de Cristo. Guarde isso no teu coração, teme e trema diante desta palavra. Portanto, as palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus, que lidera, que deve estar cuidando do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer Desculpe, gente, é o meu problema na garganta. Na verdade, ele mostra que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser modelo para o rebanho de Deus. Então, na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer, que é dominar sobre o rebanho, porque de fato ele tem que ser modelo para o rebanho. Tópico 2. Procurar adiantar um pouco, uma vez que minha garganta já está irritada e também já temos quase 1 hora. Tópico 2. Imagens que descreve função. Nós vimos aqui a imagem. Primeiro tópico, que descreve o relacionamento, que é o relacionamento de noivo, de noiva, esposo, o relacionamento de rebanho. Agora temos imagens que descrevem a função. Qual seria a função da igreja? Uma geração que tem uma função eleita, para que? Sacerdócio real, para que? Nação santa e povo adquirido, para que? Aqui fala da função da igreja. Bem, então, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, que era o povo de Israel, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, da nova aliança. Letra A, geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. Então aqui genos, genes,
geração, possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que, em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum, que nós temos em comum, a vida de Cristo. Por isso nós somos uma só nação, somos uma geração, uma raça eleita, porque nós temos em comum Cristo. Não há distinção de raça, de cor, de sexos ou status sociais. Em Cristo todos formam a geração eleita. Louvado seja o nome do Senhor. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdote. Da mesma forma, na nova aliança, ele o fez. Constituiu quem? A igreja. Na antiga aliança, ele chamou Arão para oficiar como sacerdote. Da mesma forma, ele faz na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, na antiga aliança, essa função era reservada apenas a uma tribo, a tribo de Levi. Era reservada essa função. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a família de Arão, que pertencia à tribo de Levi. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, que era o que apenas o sacerdote fazia. Isto é, de exercer o ministério da oração e da intercessão diante de Deus. Já que o incenso era um símbolo da intercessão, da oração diante de Deus, o sacerdote queimava aquele incenso. Hoje nós todos temos esse ministério sacerdotal de orar e interceder diante de Deus. Isso não é privilégio de um grupo específico na igreja. Quem age dessa forma está totalmente equivocado, como se o papel de intercessão na igreja fosse de um grupo, de uma casta especial. Isso é coisa da antiga aliança, isso não faz parte da igreja de Cristo. Nação santa e um povo adquirido, uma outra função. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram. Representavam e o que esse povo eram, representavam e deveriam ser. Era uma nação, ou não era uma nação, um povo qualquer. Era uma nação santa. E era um povo adquirido para Deus. Uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Uma nação santa, um povo adquirido. Essa imagem retrata exatamente, mostra a função da igreja como sendo um povo chamado inteiramente consagrado a Cristo Jesus. Aí vem agora uma outra função, corpo de Cristo. Vimos aí a função de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, agora corpo de Cristo. É uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo, muito mais do que uma organização.
Agora, não quer dizer que a igreja, enquanto organismo, ela não seja organizada. Uma coisa é a organização enquanto uma instituição. É a questão da institucionalidade da igreja, isso é perigoso. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo, ela é, enquanto organismo, ela é organizada. E mesmo a igreja, como corpo de Cristo, no seu aspecto físico, desde os primórdios da igreja, ela era organizada. O grande problema foi a institucionalização da igreja. Isso trouxe sérios prejuízos e traz. Mas enquanto uma organização é necessário que haja. Que a igreja ela é sim também uma organização. Porém, é um organismo organizado, como todo organismo deve ser. Bem, então é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e a unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Tudo está organizado. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. A variedade dos membros de cada um dos órgãos, os tecidos, cada um ocupando a sua função, constitui a essência da vida do corpo. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Nenhum órgão pode exercer um monopólio, ocupando e exercendo a função dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Se esse organismo organizado, louvado seja Deus. Então nós vimos aqui a imagem da igreja no primeiro tópico, imagens que descrevem o relacionamento, esse segundo, imagens que descrevem a função, e agora imagens que descrevem a habitação, a igreja enquanto habitação. Santuário arquitetônica. Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é um templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Então a igreja não é algo, uma arquitetura, algo arquitetônico. Não. É errado ter um templo, etc. Não, nada de errado. Organizar em um templo, numa casa, debaixo de uma ponte, de uma árvore, em qualquer lugar. Ela continua sendo organizada, um organismo organizado. Mas não pode confundir a igreja com a arquitetura, com algo arquitetônico. Isso não é a igreja de Cristo. Então a igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Cada de Deus. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita na igreja. Deus habita na igreja, porque é o seu santuário, é a morada de Deus. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta
sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus, que é o nosso corpo. O corpo não te pertence, ele é morada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja enquanto habitação, outro símbolo, casa de Deus. A igreja é o subtópico 2. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus de família. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social, uma família, uma casa. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Daí a importância da família e o ataque que Satanás tem tentado para destruir as famílias. O inverso também é verdade. Famílias problemas sociais está a desestruturação familiar, sem sombra de dúvida. A sociedade está como está porque a família está sendo destruída. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Último subtópico: o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. A Igreja, ela é uma instituição, enquanto seu lado social, formada, porém, por pessoas que se relacionam com Deus, uma vez que nós somos rebanho de Deus. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos, que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. A Igreja exerce essa função sacerdotal. E, por fim, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive nessa instituição, ou nesse organismo. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, a conclusão. Nessa lição aprendemos, através de imagens bíblicas, o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Se você entende o que é a igreja, qual é a sua função, qual é a estrutura da igreja de Cristo, qual é o papel da igreja, você poderá contribuir melhor para o bom funcionamento da igreja local a qual você pertence. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos viver e entender que nós somos corpo de Cristo, família de Cristo, rebanho de Cristo, morada de Cristo, pertencemos a um sacerdócio real, somos geração eleita, povo adquirido, nação santa, tudo isso com o propósito de manifestar as virtudes de Cristo para esse mundo que jaz no maligno. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, que a graça e a paz de Cristo permaneça com você e com a sua família, com o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.